Tá? Então aqui a integração com outros fabricantes, soluções específicas para escritórios remotos ou para trabalhadores remotos, para quem trabalha em casa, para quem porventura não tem a condição de se deslocar até o trabalho. Esse tipo de solução ajuda, esse tipo de hardware ajuda a trazer todas essas funcionalidades que a gente vai estar comentando para esse tipo de usuário, sem que exista necessidade dele estar fisicamente no escritório. Ele poderia estar tendo todas as funcionalidades acessíveis, todas as aplicações, trabalhando independente do lugar, aqui por exemplo em casa. Tá? Personalização, né? Quando a gente saiu do mundo TDM e passou para o mundo de Unified Communication, uma quebra de paradigma que existe é exatamente essa questão de integrar nessa solução de Unified Communication as facilidades da web. E uma das facilidades de uma página web ou do conceito da web como um todo é personalizar. Cada usuário tem o seu estilo, tem a sua forma de personalizar, né? Isso vai desde personalizar o ringtone de um celular até personalizar, por exemplo, a forma com que o seu telefone anuncia para você quem está distando, quem está conversando, quem está atendendo, está tentando falar com você. Então esse tipo de personalização hoje em produtos de Unified Communication System é extremamente simples de ser feito, é uma aplicação web que o próprio usuário realiza esse tipo de personalização. E uma dos grandes lançamentos, eu não vou entrar em detalhes porque não é o objetivo, mas só para mostrar para vocês que essa questão a gente classifica como Expert Advisor, mas isso nada mais é do que, à medida que dois usuários estão conversando, se existe a necessidade de uma informação mais centralizada, com maior poder de profundidade, de conhecimento, essa possibilidade de, através de um chat, através de um telefone, através do celular, independente da mídia, eu poder pedir ajuda para o meu supervisor, ou eu poder incluir alguém na conversa que é especialista naquele produto da qual aquela equipe está fazendo uma reunião, de forma transparente. Isso é natural que aconteça, mas da forma com que a gente propõe que isso aconteça, que talvez seja um pouco de quebra de paradigma. Tá? Então essa é a visão, a arquitetura, em poucas palavras, a forma com que a gente enxerga a evolução da tecnologia de comunicação, que a gente classifica de comunicações unificadas. Vamos falar de 2, 3 produtos, tá? Só para vocês terem alguns highlights, algumas pinceladas aí de como esses produtos estão baseados nesse tipo de arquitetura. Se a gente for falar de presence hoje, ou presença, talvez seja um dos mais importantes. Eu trabalho com projetos disso no dia a dia e acho que 90% dos clientes, quando abordam a Cisco pela primeira vez, perguntam, né, como que funciona o nosso servidor de presença. Da onde vem presença? Né? Qual é o conceito que está por trás de presença, ou há quanto tempo a gente já não usa presença? Presença nada mais é do que, por exemplo, o que a gente usa no chat, no MSN, no Skype. Quem usa Skype aqui? Bastante gente usa Skype, bastante gente deve usar chat. Então saber se o usuário com quem eu quero conversar está online ou não, está disponível, está em reunião, está offline. Esse tipo de presença, né, saber o status do usuário, já é uma coisa que está incorporada no dia a dia das empresas. A questão aqui é tentar trazer isso para o mundo de telefonia. Tentar pegar essa funcionalidade que é tão importante, porque isso faz com que eu consiga conversar com uma determinada pessoa logo na primeira tentativa que eu quero conversar com aquela pessoa, porque algumas pesquisas mostram que na maioria das vezes os usuários não conseguem encontrar aquela pessoa com quem eles querem realizar uma comunicação na primeira tentativa. Ou porque você liga no número da pessoa, no número fixo, que está lá em cima da mesa e a pessoa não está na mesa, ou porque você liga no celular e o celular está desligado. Por algum motivo, na maioria da primeira tentativa, as pessoas não conseguem realizar essa comunicação. Então a ideia aqui é proporcionar uma forma mais rápida de colocar 2 ou mais pessoas para se conversarem, né? E aí o presence faz toda a diferença, a presença faz toda a diferença. A gente tem um servidor que chama Cisco Unified Presence, que integra telefone de mesa, telefone wireless. Então vamos imaginar que a gente tivesse aqui um ambiente Wi-Fi, todo iluminado por access points, e eu poderia estar com o telefone Wi-Fi aqui,
e depois sair para uma outra sala e continuar conversando com alguém que estivesse em comunicação com o meu celular. Tá? Não estou falando de celular, estou falando de telefone específico para Unified Communication. Tá? E aí também a possibilidade de incluir os celulares, os smartphones, que hoje estão cada vez mais presentes na vida das pessoas. Então esse tipo de celular hoje já existe clientes específicos para eles, onde a gente instala esse cliente dentro de um celular desse e ele passa a ser meu telefone de mesa. É o que a gente chama de dual mode. Quando eu estou na rua, eu estou recebendo e fazendo chamada através da operadora. Quando eu entro dentro do ambiente do escritório, ou dentro de qualquer ambiente que tenha Wi-Fi, pode ser um aeroporto, pode ser um cybercafé, mas no nosso exemplo, dentro do ambiente do escritório, esse celular passa a receber e fazer chamada através da rede Wi-Fi, da rede wireless. Ou seja, eu estou deixando de pagar para a operadora, porque eu estou usando a própria rede interna da empresa. Isso é um extremo benefício do ponto de vista financeiro, né? E do ponto de vista de permitir mobilidade para o usuário. Porque o celular a gente leva ele independente de onde a gente vá hoje em dia. O telefone de mesa está lá e sempre em cima da mesa. Então a ideia é trazer mobilidade para o usuário, né? Sem sacrificar a possibilidade desse usuário acessar uma aplicação ou acessar um determinado recurso. Tá? Por exemplo, o vídeo. Tá? Aqui para o celular, instant messaging, o chat. Tá? Então esse é o Presence. Aqui só um pouquinho mais, né, dentro do Presence ainda, a gente tem o client que chama Unified Personal Communicator. Tá? O que esse client faz? Esse client é essa telinha que está aqui atrás. Vamos imaginar que isso estivesse instalado na Marinha. Me permitam só dar esse exemplo para ficar talvez um pouquinho mais claro da gente entender. Aqui estariam todos os contatos dos usuários de telefonia, do PABX IP de vocês, por exemplo. Tá? Esses contatos estariam verdinho quando eles estivessem disponíveis, amarelinho, como aqui de baixo, quando eles estivessem em alguma reunião, porque isso é automaticamente sincronizado com o Outlook, com a agenda do Outlook, com a agenda de um Lotus Notes, ou com a agenda até de Google E-mails, esses e-mails que tem pela internet. Isso é totalmente integrável para refletir se das 3 às 4 eu estou em reunião e esqueci, por exemplo, de mudar o meu status no meu cliente, automaticamente